Moça, qual o cardápio de hoje? O que temos para comer? Hoje a gente tem lanchão ou 1.000.000? 1.000.000? Eu acho que eu vou querer 1.000.000. Tá bom, 1.000.000 saindo pro moço. Ah, não foi isso que eu pedi, eu queria 1.000.000. Olha, palavra de hoje do Caminhando do Vô, deixa eu ler. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e meus dedos para a batalha. Salmo 144, versículo 1. Deus treina as minhas mãos e os meus dedos para a batalha? Como assim? Rebeca, minha filha, vem aqui para tirar uma dúvida minha. Vem aqui, Rebeca. Neemias capítulo 6. Olha! Os inimigos estavam tentando fazer o Neemias parar a missão que Deus confiou nas mãos dele. Mas Neemias foi inteligente, pediu a Deus para esforçar as mãos dele. E teve vitória. Que legal! Senhor, fortalece as minhas mãos também, para eu cumprir o que o Senhor tiver para mim. Amém. Rebeca, Oi? minha filha, eu tenho uma dúvida. Eu li na frente do Caminhando do Vô que Deus treina as minhas mãos e os meus dedos para a batalha. Como assim? Deus nos treina? Vovô, a palavra de Deus diz que a nossa capacidade vem de Deus. E podemos perceber que Davi foi treinado, estava sendo treinado. Ele lutou com o gigante Golias e teve vitória. É, sim. Mas, antes dele lutar com o gigante, enfrentar o gigante Golias, Davi enfrentou um leão e um urso. E ele disse para o Golias: Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteus às aves do céu e os animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi confiava muito em Deus. E no Novo Testamento, na Bíblia, tem algum exemplo? Porque antigamente a luta era física, as pessoas tinham que guerrear. Mas hoje a nossa luta é espiritual, é em oração e fazendo o bem que vencemos. Não é, Rebeca? Olha, vovô, Jesus nos deu exemplo no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Jesus foi batizado, desceu sobre ele o Espírito Santo e diz também a Bíblia que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo mal. Depois que Jesus havia jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Deixa eu pensar. Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele, o Espírito levou Jesus para o deserto para ele ser treinado então. E Jesus ficou se consagrando, sem comer, 40 dias e 40 noites. Eita, Jesus maravilhoso! Se fosse eu, no terceiro dia, já estaria morrendo de fome. Eu estaria com muita fome também, vovô. Mas Deus não permite que sejamos tentados mais do que conseguimos. E Ele sempre nos dá a saída, nos dá o escape. Já sei! Depois de 40 dias, Jesus comeu arroz, feijão, bife, farinha, salada, suco e... Eita, vovô! No momento mais difícil apareceu o mal para tentar Jesus. Não acredito! Coitado de Jesus! Então ele foi derrotado, com certeza. Também depois de 40 dias e 40 noites sem comer? Vovô, a palavra de Deus nos diz: diga, fale, o fraco, eu sou o forte. Jesus enfrentou o mal com a palavra de Deus. Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: o ser humano não viverá só de pão, de alimentos,
mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que legal! Jesus enfrentou o mal usando a palavra de Deus. Nossa, a palavra de Deus é poderosa! Não só a palavra de Deus que está escrito na Bíblia, como também o nome de Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Depois do mal tentar Jesus de várias formas, e Jesus vencer usando a palavra de Deus, aí vieram os anjos e serviram a Jesus. Jesus, mesmo com muita fome, resistiu falando a palavra de Deus. Daí o mal não resistiu e foi embora. E vieram os anjos e serviram a Jesus. Que legal! Deus permite algumas situações em nossas vidas para que possamos, com a palavra dele, nos defender e sermos vitoriosos. Bye, bye! O que é isso? Que barulho é esse? Eu já sei! Vem aí os conselhos da tia Silvia! Olá, crianças do Caminho do Vô, tudo bem? Que alegria estar com vocês aqui mais uma vez. Sabe que Jesus Cristo, uma vez, ali falando com as pessoas que o seguiam, ele disse que no mundo teríamos aflições, mas que não devíamos temer isso porque ele venceu o mundo. Venceu o mundo pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelo seu poder. E todo o poder pertence ao Senhor Jesus Cristo. Todo, não é um ou outro, são todos. Tudo pertence ao Senhor Jesus Cristo. E por isso, quando nós, diante de uma dificuldade, de um problema, nós nos refugiamos nele, nós buscamos a ele uma direção, uma resposta que possa nos ensinar a resolver aquele problema. Então, criança, creia nisso que o Senhor Jesus Cristo disse. Ele venceu o mundo. Então, não importa o tamanho da sua aflição e dificuldade, ele te ajudará a vencer. Tudo já foi resolvido. O Senhor tem um jeito certo de te ensinar a resolver os problemas, não só para as crianças, para os adultos, para os jovens, para os velhos. Cada um tem as suas dificuldades, mas o Senhor Jesus está com todos aqueles que o buscam. E todos aqueles que buscam o Senhor Jesus Cristo encontram paz, encontram uma direção para resolver da melhor forma aquela aflição e aquela angústia. Amém? Então o Senhor Jesus nos dá paz, não aquela paz que o mundo dá, porque a paz do mundo a gente só tem paz quando está tudo bem, né? Mas a paz do Senhor Jesus Cristo é aquela paz que mesmo que as coisas estejam difíceis, nós conseguimos atravessar o problema na paz do Senhor. Amém? Então sempre depositem a sua confiança no Senhor Jesus. Um grande beijo. Porção de fé. A porção de fé de hoje está em 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória dos que vencem o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Conclusão! Convidando Jesus para morar no nosso coração, nós nascemos para a família de Deus. E ao crer em Jesus, temos autorização para usar o nome de Jesus e mandar o mal embora. Se liga! Toda autoridade foi dada ao nome do Senhor Jesus nos céus e na terra. Fica com Deus! Oi, pessoal! Oi! Tudo jóia? Tudo! Que legal! Vocês aí conosco! É isso aí. Não é, vovô? É isso aí. Muito obrigada por estar junto conosco. E divulgue Certo? o nosso canal, hein? Peça para as pessoas se inscreverem no nosso canal. Vocês estão bem? Tudo! Firme? Firme! Na rocha que o Na Senhor rocha, Jesus? Jesus. É isso aí. Ô, vovô, e o que nós aprendemos hoje? Que nós aprendemos hoje mesmo? Hoje nós falamos baseado no Salmo 144, versículo 1, que fala assim, tem uma versão que fala assim, ó: Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra,
e os meus dedos para a batalha. Não é, vovô? É verdade. Então, o que quer dizer? E aí a gente nós trouxemos 2 exemplos, não é, vovô? Isso. De, tipo assim, um treino, igual o Davi. O Davi, antes de lutar, antes dele enfrentar o gigante Golias, ele já tinha derrotado um leão e um urso, não é? É Livrado verdade. as ovelhas do leão e do urso. Aqui no caso de Jesus, ele depois de ter sido batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele, aí a Bíblia fala que ele foi levado, o Espírito levou para o deserto, né? E aí lá, ele depois de 40 dias e 40 noites que ele tinha jejuado, no momento que ele estava mais com fome, aí veio o mal tentar ele, né? Só que Jesus nos ensinou o quê? Ele foi tentado em várias partes, na finanças, na alimentação, que era o momento mais crítico, onde ele estava mais sensível naquele momento, mas ele mostrou para nós como a gente venceu o mal, entendeu? Você está numa situação, é para você usar a palavra de Deus e vencer, em nome de Jesus, né, vovô? Isso, com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Porque Jesus, ele lutou e venceu com a palavra. Então, ele nos mostrou como fazer, não é, vovô? É verdade. Você está com um problema, não é para você ficar lá remoendo e ficar dentro daquele problema, não. É para você se consagrar, se levantar e mandar o mal embora em nome de Jesus. Porque ele nos deu o nome dele. Não é, vovô? É verdade. É isso aí. E que o Espírito Santo fale melhor aos nossos corações. É verdade. Não é, vovô? Com Jesus nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Então não é, surgiu uma situação, tá muito difícil, tá complicado. Medita na palavra de Deus. Vai ler a palavra de Deus, pede a direção. Jesus jejuou, olha só, ele deu exemplo. Jesus jejuou, não é, vovô? Não é para jejuar Verdade. 40 dias, 40 noites, que de repente você vai ficar muito fraquinho. Depende da saúde, né, vovô? É verdade. Mas um períodozinho, assim, uma parte, umas 2, 3 horas, umas 5 horas, sei lá, a idade que você tiver, se não tiver restrição médica, não é, vovô? É verdade. Dá para fazer, se consagrar a Deus, tá bom? E ler a palavra. Tá. Porque é a palavra que tem poder, percebe? Né? Vovô, Jesus mesmo foi com a palavra. E aí depois o mal foi embora, porque não resistiu. Aí veio os anjos de Deus, veio a bênção, entendeu? E serviu ele, não é? E é assim. Não é para estar dentro do problema, não é para ficar lá remoendo e ficar lá, não. É para você se apegar com Deus, se consagrar, buscar a Deus e sair daquele problema, ter vitória. Em nome de Jesus, né, vovô? É verdade. Certo? Tá. É isso aí. E vamos orar? Vamos? Quem ora hoje, vovô? Acho que é você, né? Eu? Então vamos orar, pessoal? Vamos fechar os nossos olhos em reverência a Deus, vamos? Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós continuamos na presença do Senhor. Queremos agradecer por mais essa oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Sabemos que a palavra do Senhor é viva e eficaz. A palavra do Senhor vem para mudar a nossa vida, vem para nos abençoar, vem para fortalecer a nossa fé. Senhor, como aconteceu com Davi, como o próprio Senhor Jesus nos deu exemplo lá em Mateus 4, que nós temos que ir em cima do problema em nome do Senhor Jesus. Em cima do problema com a palavra de Deus, que é a nossa espada. É com a palavra que nós temos força. É confiando no Senhor, meu Deus, e indo em cima do problema. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, não nos deixe ficar prostrado. Senhor, se tem alguém, Senhor, que está caído, se tem alguém desanimado, Pai, ajuda-os a se levantar. Ajuda, Senhor, renova as forças, Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos a entender a Tua palavra direitinho e colocá-la em prática, Senhor. Renova as nossas forças, Senhor. Conforme diz na Tua palavra, diga ao fraco, eu sou forte. Pois então vamos falar, nós somos fortes, porque o nosso Deus é forte. Porque o nosso Deus é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso ajudador. Com o Senhor somos mais do que vitoriosos e vencedores em Cristo Jesus. Desde já, obrigada por tudo. Pai, socorre a quem precisa de socorro.
Livra de todo o mal, Senhor. Protege a cada um dos que estão orando conosco e as suas famílias. Livra-os de todo o mal. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe. Tchau. Um beijão. Beijo. Fica com Deus. Tchau. O que você plantar, você irá colher.